Pois bem, estamos chegando ao final de novembro, faltam 4 dias, né? Hoje é dia 26 de novembro, sexta-feira, são 5 horas e 15 minutos. Dia de céu plúmbeo em Porto Alegre. É um dia chuvoso, temperatura bem amena. Daqui a pouco a gente está entrando firme aí no verão. Bom, eu estou me referindo à data, especialmente aí, porque dentro de 4 dias, se não acontecer nenhum imprevisto novamente, o presidente Bolsonaro, dia 30, filia-se ao Partido Liberal, PL. Ele precisa de um partido político para poder concorrer à presidência da República. Já vinha conversando com vários outros partidos aí, andou de namoro com o PTB, com o PSC, forte com o PP, o Partido Progressista, mas acabou optando aí pelo PL, pelo Partido Liberal. Alguém pode me dizer assim, mas é um partideco. Não é não. Mas o Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL. Tem gente que faz assim, né? Olha, em qual partido político brasileiro você não vai fazer assim diante de algum dos seus líderes? É por isso que os eleitores, muito antes de cravar no candidato do partido, eles cravam no candidato, apesar ou por causa do partido, mas no candidato. Bom, o Bolsonaro, vocês sabem, ele se elegeu presidente da República em 2018 concorrendo pelo PSL. Ele se filiou em janeiro de 2018 no PSL para poder concorrer. Ele precisava de um hospedeiro, vamos dizer assim, entre aspas, né? Precisava de um partido político. É da lei. Precisa de um partido político. Sem partido não pode concorrer. Aqui não tem candidatura independente no Brasil. Até gostaria que tivesse, mas não tem. Bom, mas em janeiro de 2018 ele se filiou ao PSL, concorreu a presidente da República, caracterizado não como candidato do PSL, mas como um candidato até outsider, concorrendo por fora do partido, dos partidos, dos outros candidatos. Ele já tinha 28 anos de atividade parlamentar pelas costas, mas o povo identificou na figura do Bolsonaro, no seu discurso, na sua ação, um candidato outsider. E votou nele sem considerar se era do PSL ou não. Mas, curiosamente, esses mesmos eleitores que votaram no Bolsonaro, sem considerar a legenda, escolheram uma poderosa bancada de deputados federais alinhados com o partido do Bolsonaro, no qual estava o Bolsonaro, mas por causa do Bolsonaro. Vocês vejam que o PSL tinha uma bancada de um único deputado federal, Luciano Bivar, que é o presidente até hoje, presidente eterno do PSL, com o qual depois viria a encrencar com o Bolsonaro, que saiu até do PSL. Um ano depois do PSL, o Bolsonaro brigou com o Luciano Bivar e saiu do PSL. Bom, mas era o único deputado federal, até as eleições parlamentares de 2018. E com o Bolsonaro se elegeram 52 deputados federais. Olha só, de 1 para 52. Se isso não é fenômeno eleitoral, eu sinceramente não sei mais o que é fenômeno eleitoral. Mas é um fenômeno eleitoral. O PSL se transformou de repente, de um dia para o outro, na segunda maior bancada da Câmara dos Deputados, atrás apenas do PT. O PT elegeu 56, o PSL elegeu 52. Segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Olha, pouco tempo depois, já em seguida, quase que na semana seguinte, o Bolsonaro e o PSL começaram a se estranhar. Porque
Uma das promessas do Bolsonaro era não fazer um governo de coalizão, ou seja, era não fatiar o governo entre os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Como vinha ocorrendo desde a Constituição de 88, chamado governo de coalizão, vocês se lembram? E ninguém conseguia governar se não fatiasse o governo e entregasse para os partidos políticos fatiarem o bolo e se adonarem dali. Foi esses governos de coalizões é que acabaram resultando no mensalão no petrolão, que fizeram com que os brasileiros atônitos passassem anos e anos vendo investigações da Polícia Federal, julgamentos de grande porte, inclusive do mensalão, por exemplo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cenas de corrupção a olhos vistos, ano após ano, durante todos os governos, principalmente, não só, dos dois governos do Lula e do um governo e pouco da Dilma Rousseff. Graças a esses governos de coalizão que o Bolsonaro prometeu que não iria implementar, porque o povo nas ruas desde 2015 exigia isso. E ele não fez isso. E não está fazendo isso. Alguém vai me dizer, mas ele está governando com o Centrão. Ontem o Bolsonaro disse, eu prefiro o Centrão do que Esquerdão. Sim. Você pode, pela boa prática política, escolher candidatos ao ministério ou a órgãos estatais dos partidos políticos, que você precisa governar com eles, de bancadas. Mas isso não significa fatiar o governo e entregar uma porta fechada para que ele vá lá e faça o que bem entende lá, porque isso não vai acontecer. Isso não aconteceu com o Bolsonaro. Tanto que não tem casos de corrupção nos altos escalões do governo, denunciados, ou investigados, julgados, presos políticos, por causa de corrupção. Tem preso político até, mas de outra natureza lá, isso já por determinação do Supremo Tribunal Federal. Pois é, bom, aí já começou o desentendimento ali por esse fatiamento, porque o PSL, o Luciano Bivar, achava que, você é ministro, eu vou me aboletar lá no Ministério da Fazenda e meter a mão em tudo lá. Mas não, já começou a estranhar ali. Depois, quando foram escolhidos os líderes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, também já houve um estranhamento entre o partido, Luciano Bivar, e o presidente. Que mais? Os cargos nos diretórios estaduais, principalmente nos diretórios estaduais, que o Bivar não queria abrir mão daquela capitania ali. De jeito nenhum, não abria mão. E o Bolsonaro queria ter um poder de mando nisso aí, pelo menos nos principais estados. Né? E, claro, também, muito importante a questão do fundão, né? O dinheiro, porque uma coisa era uma bancada de um deputado, que dava direito aí ao PSL a alguma coisa por ano de 10 milhões de reais, mas de repente ele passa a ter 52 deputados. E aí esses 10 milhões viram 110 milhões de reais. É um butim de não jogar fora. Essa foi uma encrenca, aquela encrenca era uma encrenca anunciada. Né? E no dia 12 de novembro de 2019, portanto, quase 2 anos depois, o Bolsonaro rompeu com o PSL e saiu do PSL. O restante da história vocês já estão conhecendo automaticamente aí, pelo noticiário da própria imprensa. Né? E desde novembro de 2019, o presidente não tem partido. Mas à medida que vai se aproximando as eleições do ano que vem, o presidente tem prazo para poder se filiar a algum partido político. Tinha que fazer isso agora, o tempo já urge. Ele tinha que se filiar. Procurou uma boa conversação com os partidos que estavam mais próximos a ele, o PTB, PP, PSC, mas acabou acertando com o Partido Liberal, do Valdemar da Costa Neto, o PL. Né? Ele tentou também, vocês sabem disso, logo que saiu do PSL, ele tentou criar o seu próprio partido, né? Aliança pelo Brasil. Houve um movimento muito grande, mas ele não conseguiu o número de filiados
suficiente para poder criar esse partido, Aliança pelo Brasil. Acho que ele se desinteressou também, cá para nós. Acho que ele se desinteressou. Eu conheço muita gente, inclusive familiares, que foram lá no cartório se filiar à Aliança pelo Brasil, mas isso tudo resultou inútil. Eu acho que o próprio presidente se desinteressou por isso aí. Ele disse que não, mas eu acho que sim. Acho que sim. Tinha outros interesses em jogo, né? Mas o fato é que ele acaba se filiando, então, agora, na semana que vem, dia 30, provavelmente, né? Se não houver algum problema de novo, ao PL, o Partido Liberal. Né? Será o nono partido do presidente Bolsonaro. Ao longo dos seus 28 anos de mandato parlamentar, ele passou por 9 partidos. Vejam só. Alguém vai dizer assim, puxa, mas pula de galho em galho, né? Quando as coisas não acontecem como homens como o Bolsonaro quer, ele pega o chapéu e vai adiante, né? E foi o que ele fez ao longo da sua vida política, sem perder em nenhum momento a coerência que sempre o caracterizou e que o consagra hoje no Brasil todo. Essa é que é a verdade, né? Bom, e o PSL, essa bancada de 52 deputados lá que elegeu, como é que ficou? Bom, olha, quando o presidente for para o PSL agora, na semana que vem, 23 dos 52 deputados já disseram claramente que vão junto com ele. Então vai desmininguir essa bancada do PSL lá. Eu tenho para mim que vai mais do que 23 pessoas. 23 deputados federais. Acho que desses 52, hoje a bancada tem 54, mas acho que desses 52, 54, pelo menos 30 vão acompanhar o presidente, porque 30 hoje forma a bancada bolsonarista do PSL, cujo líder, o Major Vitor, é o homem de confiança do próprio PSL, do presidente Bolsonaro, e vai acompanhá-lo. Aqui no Rio Grande do Sul, estou falando aqui do Rio Grande do Sul, essa mudança de legenda do presidente Bolsonaro, ela terá uma consequência importantíssima. Por que razão? Porque vai acompanhá-lo o ministro Onyx Lorenzoni, que vem a ser deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul, do DEM, a União Brasil agora, do DEM. O Onyx já disse, eu vou junto com o Bolsonaro, ele vai junto, deputado federal, Onyx Lorenzoni. O que isso tem de importante? Tem de importante que ele é candidato a governador do Rio Grande do Sul. Ora, se ele é candidato a governador do Rio Grande do Sul, vai para o partido do presidente, é óbvio que ele vai ser o candidato do presidente, vai ser o candidato do PSL aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um complicador bastante grande para o senador Luiz Carlos Reis, que é o candidato do PP, do Partido Progressista, e que apoia o Bolsonaro, e que já foi procurar o Bolsonaro para dizer para ele que na campanha política aqui no Rio Grande do Sul o presidente terá um palanque. Então, vejam vocês, o que vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul? Nós teremos 2 candidatos fortíssimos. O Onyx está colocado em primeiro lugar em todas as pesquisas de intenções de votos aqui no estado. Então, 2 candidatos importantes, fortíssimos aqui no Rio Grande do Sul. O ministro Onyx Lorenzoni, que será o candidato do PSL, portanto, do presidente, e o Luiz Carlos Reis, do PP, que é um candidato que apoia o presidente. O presidente, portanto, terá 2 palanques aqui no Rio Grande do Sul. E, olha, eu não sei, mas eu acho que eu posso dizer para vocês que serão os 2 candidatos que irão para o segundo turno. Porque quem poderia disputar um segundo turno aqui, além do Onyx ou do Reis, seria, por exemplo, o governador Eduardo Leite, que não é candidato à reeleição já, declaradamente não é candidato à reeleição. Ou o ex-governador José Ivo Sartori, que quer ser senador pelo MDB, que já disse que não é candidato a governador. Seriam os únicos 2. O PT tem um candidato inexpressivo aqui no Rio Grande do Sul, que é o deputado Edgar Preto. É completamente inexpressivo. Aliás, o PT é inexpressivo agora aqui no Rio Grande do Sul. Não vai fazer cócega a ninguém. Então, aqui no estado, é isso aí que nós vamos ter. Vamos ter um PL aqui muito forte no Rio Grande do Sul, Partido Liberal, com a chegada do Bolsonaro. O PL hoje tem um único deputado federal aqui no Rio Grande do Sul. No Brasil, o PL tem
46 deputados federais, a terceira maior bancada da Câmara, mas no Rio Grande do Sul tem um deputado federal, Giovanni Querini. Mas vai provavelmente passar de 1 para 5, porque 3 dos 4 deputados federais do PSL aqui já disseram que vão acompanhar o presidente. Aí o Bibo Nunes, o Biratan Sanderson, né, vão passar. Né? Marcelo Brum, os 3. Só não vai o Nereu Crispim. Nem o presidente quer que vá também. Então, passaram. E deve vir um do PDT, o Marlon Santos. Né? Então, passa de 1 para 5 deputados federais. E passa de 2 deputados estaduais para 6 deputados federais, com a chegada de deputados estaduais do PSL e também do DEM, o Eric Lins, que me confirmou hoje que vai fazer essa transição aí. E é isso, senhores. Então, a história breve que eu queria passar para vocês é a respeito desses acontecimentos que, na semana que vem, terão o seu epicentro aí com a filiação do presidente Bolsonaro ao Partido Liberal, né? Que é presidido pelo deputado Valdemar da Costa Neto aí, que não cheira bem para muita gente, mas que não é quem vai determinar o que vai acontecer. O que vinha atrasando um pouco as articulações da ida do presidente Bolsonaro para o Partido Liberal eram questões relacionadas com a intenção do próprio presidente de indicar candidatos seus a alguns governos estaduais que ele considera chave. E alguns candidatos, se não todos, ao Senado. O presidente sabe que no ano que vem, ao contrário do que aconteceu em 2018, ele não quer apenas se reeleger, mas ele quer eleger uma maioria no Senado. Vai ser renovado 1/3 do Senado. Não vai dar maioria mesmo que ele eleja todos, mas vai ficar muito forte no Senado. E ele quer uma posição forte no Senado. Porque é no Senado que se decide, por exemplo, o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É no Senado que se decide, por exemplo, o impeachment do próprio presidente da República. Só lá. Não é na Câmara, é no Senado. Primeiro, o PL criou algumas dificuldades para que o presidente pudesse indicar os seus candidatos. Ele quer, por exemplo, Tarcísio Gomes Freire, seu ministro da Infraestrutura, candidato a governador de São Paulo. Ele quer, por exemplo, o empresário Luciano Hang, da Van, candidato ao Senado por Santa Catarina. E inúmeros outros casos, Magno Malta no Espírito Santo. Enfim, mas houve um acerto. E com isso o presidente bateu o martelo e agora no dia 30 vai para o Partido Liberal. O mais importante que eu quero chamar a atenção para pessoas que estão me vendo agora aqui, de todo o Brasil, e que opõem restrições à ida do presidente ao Partido Liberal, e opõem restrições à figura do próprio presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, eu quero chamar a atenção para o seguinte: iria para onde então? Não tem um partido de freiras, um partido de convento, de santos, não existe isso. E não é o próprio presidente Bolsonaro que vai fazer o jogo do partido, ele vai fazer o jogo dos eleitores, como fez em 2018, voltando a defender aquelas consignas que todos nós defendemos em praça pública desde 2015, né? Que é nada de governo de coalizão, prosseguimento do resgate dos princípios de moralidade e da legalidade, né? O fim da corrupção, combate à corrupção, um ajuste fiscal das contas públicas para que se possa recuperar um desenvolvimento econômico sustentado a longo prazo para gerar emprego e renda. Esses são os compromissos. Muito disso não pôde ser feito até agora, por obstruções que ocorreram graves no âmbito do Congresso Nacional. Primeiro lá comandado 2 anos pelo Rodrigo Nhonho Maia, e agora com dificuldades criadas pelo próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas, sobretudo, por essa maioria formada dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu defendo que a grande consigna das eleições do ano que vem
que vão reeleger Bolsonaro seja o da refundação da República. É por isso que é muito importante que se reeleja não apenas o presidente, mas que forme uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Escolham bem os seus candidatos a deputado federal, escolham bem os seus candidatos a senador, que eles estejam alinhados com essas teses que o Bolsonaro está defendendo e que são as teses que nós vemos colocando em praça pública desde 2015. Prestem bem atenção nisso, porque só uma maioria sólida, parlamentar também, junto com o presidente da República, poderá completar a asepsia que começou dentro do Congresso Nacional em 2018, mas, sobretudo, promover uma asepsia dentro do próprio Supremo Tribunal Federal através da ação legal no âmbito do Senado Federal. É isso, senhores.